A gente volta a falar de um assunto que está deixando bastante gente interessada, claro, com toda certeza, que são as eleições deste ano, Caniato. E nosso convidado agora para falar mais sobre esse assunto é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal de São Paulo, que já está aqui com a gente. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos da Jovem Pan e aqueles que nos ouvem e assistem pela TV. Deputado, é claro que a gente vai falar muito de eleições aqui com o senhor, mas eu queria trazer à tona outro assunto, queria ouvir suas impressões, que é o caso do deputado federal Daniel Silveira, né? Hoje, por maioria, grande maioria de votos, o STF manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, por causa disso, ele vai continuar tendo que cumprir aquelas medidas restritivas. E as últimas impostas foram a abertura de inquérito, né, justamente para apurar a desobediência pela demora em instalar a tornozeleira eletrônica, a imposição de multa caso ele desrespeite essas medidas e também sequestro de bens para garantir que essas multas sejam pagas caso haja essa desobediência. E hoje, o senador Eduardo Girão, ele conseguiu reunir assinaturas para que o plenário vote a convocação do ministro Alexandre de Moraes para tratar justamente sobre essas e muitas outras medidas que são questionadas e caracterizadas como inconstitucionais. Queria sua visão, deputado. Que desfecho esse caso de Daniel Silveira deve ter? E será que o Congresso vai confrontar o ministro em defesa de Daniel Silveira? Porque da última vez isso não aconteceu. Na verdade, quem confronta o Congresso já é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você dificilmente vai encontrar um jurista defendendo ele. Muito pelo contrário. Já existem até alguns livros saindo, como, por exemplo, O Inquérito do Fim do Mundo ou Sereis como Deuses, que mostram, né, todo o abuso de autoridade, que essa que é a verdade, que está sendo feita para perseguir um deputado federal. É verdade, o deputado Daniel Silveira falou bobagens extremadas, mas a melhor resposta que se daria seria demandá-lo como qualquer cidadão faria, na justiça civil, pedir indenização ou uma condenação criminal por crime contra a honra. Crime contra a honra que vale lembrar que não dá cadeia no Brasil. Então, por que vai se colocar na cadeia preventivamente, sem julgamento, por 9 meses, um deputado federal que é protegido pela imunidade parlamentar dessa maneira? Então, eu acho que no nosso sistema constitucional, nessas teorias de freios e contrapesos, cabe ao Senado analisar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, como já existem vários sobre a mesa do presidente Rodrigo Pacheco, ou mesmo colocar adiante esse novo requerimento do senador Girão, para que o Alexandre de Moraes tenha um mínimo de constrangimento, porque ele está muito confortável, ele está fazendo o que ele quer. Qual será que vai ser o próximo passo dele? Uma vez tiraram a revista Cruzoé de circulação, ele fechou o Terça Livre, ele cortou a monetização de 8 youtubers, né? Ele não, na verdade foi o TSE, foi o ministro Edson Salomão, mas é do mesmo grupo. Então isso daí uma hora tem que ter um freio. Não tem como isso daí acabar bem. Isso não é saudável para uma democracia. Isso traz insegurança jurídica. E finalizando, quando ele chegou a deter o CEO da rede social Getter, o Jason Miller, depois do CPEC, no aeroporto, isso daí virou notícia internacional. Fica feio para o Brasil, né? Fica parecendo uma republiqueta de bananas. Então, na verdade, isso daí tem que ser colocado um freio e eu espero que o Senado assim proceda. Agora, deputado, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar com o senhor, especialmente em relação às eleições. Janela partidária, o PL se tornou o maior partido da Câmara Federal. Gostaria que o senhor analisasse brevemente as estratégias do partido para aumentar a bancada, fazer senadores, governadores, reeleger o presidente Jair Bolsonaro, mas também queria tratar da questão que envolve a sua candidatura, porque recentemente Guilherme Boulos, do PSOL, sinalizou que vai se candidatar à Câmara Federal e quer ser o mais votado por São Paulo. Inclusive, diz que gostaria de derrotar o senhor, porque esse feito foi alcançado pelo senhor nas eleições de 2018. Ele se referiu ao senhor chamando de um apelido muito deselegante. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa declaração dele e qual a estratégia do senhor para manter esse posto do deputado federal mais votado por São Paulo. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas me perguntam, né? Você não se estressa por viver na rede social? Às vezes é um debate político mais calorado, etc., mais caloroso. E aí eu respondo o seguinte, né? Eu imagino, às vezes, isso daí é a mesma situação que o bêbado da rua te xingando. Você não vai dar ouvidos para isso.
né? Quem é o Guilherme Boulos? Ele não está nem no nível do bêbado da rua. Então, na verdade, ele procura rivalizar comigo porque ele não tem luz própria, ele é um invasor de propriedades. Eu sou o deputado mais votado da história de um governo que está indo para 4 anos sem nenhum escândalo de corrupção, né? Que bate recorde nas estatais com boas gestões. Enfim, são 1000 fatores do governo Bolsonaro que eu poderia citar. Voltando à questão da eleição, o PL é um partido que já tem uma bancada, né? Nós estamos nesse momento pedindo licença, entrando num partido novo. É importante que todos os deputados com mandato que estejam entrando no PL tenham essa consciência, tá? Então, com um tempo de televisão, com um fundo partidário, tendo uma estrutura melhor organizada, há uma grande chance que nós venhamos a aumentar ainda mais essa bancada, que já é a maior bancada de deputados federais da Câmara. E eu acho que isso vai acontecer nesse ano de 2022. Porque muitos acreditam que 2018 foi uma onda que ocorreu e passou. Eu discordo. Eu acho que nada mais será igual depois de 2018. Basta você ver que o brasileiro está cada vez mais acompanhando a política. A Jovem Pan, que tem preenchido uma lacuna de informações, ela tem cada vez mais batido recorde de audiência. Entrou para a televisão agora. Então, esse movimento, que ocorre desde 2013, quando foi quebrada a hegemonia das ruas da esquerda, e realmente as pessoas, vamos assim dizer, mais conservadoras foram às ruas, 2016, impeachment da Dilma, 2018, eleição do presidente Bolsonaro, eu acho que em 2022... com a percepção de que o problema não é mais o presidente da República, os votos e os olhos dos eleitores estarão muito mais atentos para a Câmara de Deputados e senadores. E mais ainda para os senadores, que vai ser pauta esse ano impeachment de ministro. Vocês vão ver nas eleições, sendo perguntado nos debates e pelos populares, aos candidatos a senador, se eles votariam contra ou a favor do impeachment de determinados ministros do STF. Acompanhando a entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, como disse o Caniato, o partido agora que é o maior da Câmara dos Deputados, e com essa janela partidária foi o partido mais beneficiado. Você que está acompanhando ou estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio da Jovem Pan, seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, que entrevista para falar sobre as movimentações políticas desta sexta-feira e ao longo desse ano, que entrevista o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A pergunta agora, deputado, é da Cristina Grêmio. Oi, deputado, boa noite. Falando ainda de eleições, né, ou seguindo nessa toada, a gente viu a movimentação de saída de ministros, de secretários, também de alguns ministérios aí para concorrer a eleições e imaginando já que são nomes fortes para as eleições, alguns até saindo como governador, candidato a governador em seus estados de origem, Rogério Marinho, João Roma, e tem o caso da Damares e da ministra Tereza Cristina saindo para o Senado, alguns outros também para o Senado. Você acredita que o presidente Bolsonaro terá uma base mais forte no Senado a partir do ano que vem, se ele conseguir se reeleger? Grêmio, é difícil você fazer essa previsão com assertividade, mas, ao que tudo indica, ao termômetro que nós temos nas ruas, que contradiz totalmente o que as pesquisas têm mostrado, eu acho que vai ter uma base muito grande de senadores. Tanto prova disso é que nos bastidores tem gente até se movimentando para tentar alterar a lei de impeachment de ministro do STF. Outros já estão falando em presidencialismo, né? Como uma estratégia até da oposição de, nesse momento, jogar os seus grandes medalhões para concorrer a deputado federal, para já avisar mais à frente uma possibilidade de retirada de poderes do presidente da República. Então isso daí tudo mostra, ninguém vai ficar fazendo bastidores e opositores se unindo se tivesse um presidente da República fraco. Então o presidente da República está forte, ele está sim concentrando as suas energias também nessas eleições para o Congresso e mais ainda para o Senado, que, como eu falei, é o fiel da balança nessa teoria de freios e contrapesos, porque não é todo o STF, mas tem 1 ou 2 ministros que já passaram do limite tem muito tempo. E agora seguimos com a pergunta do comentarista da Jovem Pan, Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Eu gostaria de um comentário seu acerca dessas recentes movimentações aí, principalmente de 2 nomes, né? O governador João Dória e o ex-ministro Sérgio Moro. Ambos foram próximos do governo, foram próximos do presidente e traíram, né? Viraram opositores
e agora colhem aí frutos um tanto amargos. Alguns brincam que o ex-juiz Sérgio Moro pode sair talvez para vereador de Maringá. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: existe uma sensação de justiça ou de vingança que seja nisso que está acontecendo? Qual a sua avaliação? Olha, Rodrigo, sinceramente eu não fico torcendo, né? Eu não me considero uma pessoa vingativa, sendo bem sincero. Mas eu também não vou ser hipócrita de dizer que nesses casos eu estou torcendo pela briga mesmo. Agora, é totalmente previsível. Você olha o caráter, por exemplo, do Dória. O Dória, ele é cria do Alckmin. Ele deve a vida política dele no PSDB ao Alckmin. Em 2017, quando o Dória começou a despontar com bons números nas pesquisas para presidente da República, ele já ameaçou apunhalar o Alckmin na primeira oportunidade que teve. Você acha que uma pessoa com esse perfil e depois que faz uma campanha Bolsodória e já em janeiro, empossado, começa a falar que não vai seguir nada que o presidente da República fizer, porque ele tem um plano pessoal de ser presidente? Essa pessoa, é óbvio que cedo ou tarde vai dar problema. Era só uma questão de tempo. O Moro é a mesma coisa, uma pessoa vaidosa. O que ele fez agora com a Renata Abreu, do Podemos, infelizmente, mais uma vez, é o que ele fez com o presidente Bolsonaro. Quando ele fez uma coletiva de imprensa numa sexta-feira, dizendo que estava de saída do governo, menos de 24 horas antes, a assessoria parlamentar do Ministério da Justiça estava dizendo para deputados que era fake news dos veículos de imprensa que ele sairia. E todos, a maioria, posso dizer com certeza, do Palácio do Planalto, ficou sabendo da demissão dele quando ele estava fazendo uma coletiva. E uma coletiva de imprensa, Rodrigo, vamos combinar com aquela parte da imprensa que toda semana dava um furo de reportagem falando que ele estava prestes a ser demitido. Então isso mostra muito do caráter da pessoa. O que a gente está vendo agora é bactéria contra bactéria. O Dória vai desistir, aí ele toma um puxão de orelha, sofre uma ameaça de impeachment, aí volta atrás. Não, vou ser presidente da República e vou fazer um fiasco. Aí o Moro, a mesma coisa. Primeiro desiste. Aí quando vai para a União Brasil, um partido de políticos profissionais, recebe um calor, né? O ACM Neto já começa a falar que vai impugnar a candidatura dele, aí ele desiste de ter desistido. Enfim, essas situações aí só servem para mostrar ao público, né, que essa chamada terceira via que seja, isso daí nada mais é do que um grupo de pessoas egocêntricas que ainda tem um deter junto a uma elite, a um establishment, mas que na prática não tem moral nenhuma com a sociedade. Eu quero ver quem é que vai votar nesse perfil de pessoa. Miguel Daúde. Deputado, boa noite. O senhor acha que nesse momento, partindo do princípio que Rodrigo Pacheco conceda a abertura de um inquérito ou de uma investigação do impeachment de Alexandre de Moraes, no Senado há possibilidade disso ser aprovado? Miguel, eu não entendi. O Rodrigo Pacheco abriu esse inquérito já? Não, se ele abrir uma sindicatura acho difícil, Miguel. A composição do Senado atual pode aprovar um pedido de impeachment? Eu acredito que ele só abra se for à base de muita pressão dos senadores, né? É como um processo até do impeachment da Dilma, se a gente parar para ver. Isso daí é um processo longo. Eu acho difícil que o Rodrigo Pacheco, espero que eu esteja errado, né? Que ele tome uma medida dessas. Mas, se ele vier a abrir, eu acho que seria um excelente recado de um exercício republicano, de que a nossa democracia ela respira. Até porque hoje está sendo com o Daniel Silveira, amanhã pode ser perfeitamente com o senador. O precedente que está sendo aberto, esqueça o Daniel Silveira, esqueça o deputado que é cabo da PM do Rio de Janeiro, Fortão, e as atuações deles dentro do parlamento. O que está sendo feito hoje é uma abertura para amanhã, um outro ministro, nomeado por outro presidente, se tiver a mesma índole de um Alexandre de Moraes, ele vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então é muito perigoso o que a gente está vivendo. É muito estranho esses tempos. Então, eu fiquei satisfeito hoje pelo que eu estava acompanhando, inclusive nos Pingos nos Is, né? O Augusto Nunes falando do voto do ministro Nunes Marques sobre essa questão. Acompanhei também as críticas do ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, e eu acho que é hora da gente colocar essa bola em campo e acalmar os ânimos. A gente está a 6 meses de uma eleição. Imaginem decisões vindas de um Tribunal Superior Eleitoral onde ministros estão mandando prender deputados. Imagine, não é só que vai ser mais feio, não. Isso daí já está causando uma instabilidade política, uma insegurança jurídica. É preciso que esses ministros ponham a mão na consciência
a fim de um bem maior do país. Eu não estou fazendo aqui qualquer tipo de ameaça, por favor, tá? Torço e sou seguidor do presidente da República quando ele fala dentro das 4 linhas da Constituição. Eu acho que a solução de todos os nossos problemas está ali, mas já é notório e vexatório a situação jurídica que esse país está enfrentando. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, falando sobre movimentações políticas com vistas às eleições. Obrigada, deputado. Bom fim de semana, boa noite. Obrigado a vocês, boa noite.